A paz do Senhor, depois da palavra do pastor Onés, nosso pastor presidente, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, ou vai ter o texto aqui embaixo, em Gênesis 9, de 20 a 23. Gênesis 9, de 20 a 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Eu quero falar uma coisa diferente com você hoje. Nós geralmente estamos acostumados a falar sobre tribulação. A tribulação, luta, você vai passar, você vai vencer, né? E agora acabamos de cantar nos louvores, né? E repete assim o hino à bênção, um hino novo, né? Não tão novo, mas novo para nós. E é contigo, e realmente Deus é contigo. Mas eu quero falar de um enfoque diferente nessa noite. Eu não quero falar sobre tribulação, você vencer a tribulação. Eu quero falar sobre sobrevivência, mas não é sobrevivência em tempo ruim, tribulação. Eu quero falar sobre sobrevivência em tempos bons. Não é sobre tribulação que eu quero falar hoje. Eu quero falar quando a tribulação acaba, quando a luta passa, quando o sofrimento vai embora. Chegamos aos tempos bons. Aí você vai dizer, pastor, por que sobrevivendo em tempos bons? Abrindo a palavra de Deus em Gênesis, nós vamos ver um homem que sobreviveu muito bem espiritualmente, ele sobreviveu diante do Senhor, viveu diante do Senhor sobre as várias tribulações, os vários momentos até constrangedores que se passaram. Você imagina diante de todo mundo, diante do seu colega, da sua faculdade, dos amigos de trabalho, a gente fica constrangido. Imagina toda a civilização indo por um caminho e só Noé indo para o outro. Você imagina toda a civilização vendo Noé passando a construir a arca, dizendo que havia um dilúvio. Eu vi um filme agora para criança que ele retrata essa brincadeira que tem, porque tem assim umas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muito em filme, que andam com placas, né? O fim do mundo está próximo, o fim do mundo está próximo. Estava vendo um filme com a minha filha de criança que tem uma brincadeira com isso. E era mais ou menos isso que o Noé estava fazendo. Você imagina, todo mundo lá vivendo no bem bom, Noé construindo uma arca, dizendo, o fim está próximo, vai vir um dilúvio, vai inundar tudo isso aqui, vai todo mundo morrer. Louco? Mas ele se manteve firme. Aí veio o dilúvio, porque Deus prometeu. E veio. E a gente tem um erro assim de contabilidade, vamos acertar isso. Já falei isso muito na igreja, mas agora vai ficar registrado. Noé não passou 40 dias e 40 noites no deserto. No deserto, muito pelo contrário. Na arca, no dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites chovendo. Noé passou 1 ano. 1 ano dentro da arca. Eu acho que depois dali, assim, a gente está brincando assim no começo, vamos brincar um pouquinho. Eu acho que depois dali, Noé sabia todos os odores de todos os animais. 1 ano trancado com todos os animais que você possa imaginar. Ele e sua família. E ele permaneceu fiel. Nas lutas e nas tribulações. Agarradinho com Deus. Mas chegou o momento que a tribulação acabou. E eu quero falar isso com você. Pode chegar um momento que a tribulação, aquilo que você deseja chegue, a tribulação acabe. Você vença a luta. E agora? A gente tem que aprender a sobreviver nesse momento, porque é aí que muita gente cai. Noé era agricultor, foi plantar uma vinha. E aí começou o problema. Venceu tudo isso. Tudo isso. Mas chegou, quando a tribulação acabou, que estava só ele e a família dele lá na terra, aqui na terra. Ele plantou uma vinha. E ele se embebedou. E a partir daí, todo um povo, toda uma nação foi amaldiçoada.
Alguns teólogos creem que a primeira menção ao homossexualismo na Bíblia venha desse texto. Eu não vou afirmar que sim, nem que não, eu também tenho a minha opinião, mas eu quero dizer para você que tudo, olha tudo o que aconteceu. Porque Noé soube sobreviver no dilúvio, mas Noé não soube sobreviver quando o dilúvio acabou. Eu digo uma sobrevivência espiritual, de uma firmeza. Ele continuou sendo um homem de Deus. O juízo que ele emitiu sobre o neto de Cã prevaleceu. As bênçãos sobre os seus outros filhos prevaleceram também. Mas a verdade é que a história dele se encerra porque ele não soube sobreviver em tempos bons. E não só ele, outros personagens bíblicos também. Davi estava bem no seu palácio, reinado já consolidado, uma vida consolidada, já era um rei, já, de novo, né? Um reinado consolidado. E ele estava passeando no seu palácio no tempo que os reis iam à guerra. Pela aula da Giovana, minha filha, Os Reis de Israel, procure, por favor, nosso canal TV Chama Viva. Você vai ver lá Os Reis de Israel, a aula de Davi e Salomão. Ela estava falando que às vezes os reis tinham que resolver algumas coisas administrativas e não iam à guerra. Não se fala porque Davi não foi, mas ele não foi. E quando ele não foi, que estava tudo bem, foi onde ele viu a mulher de Urias. E a partir daquele momento dele ver a mulher de Urias, num tempo bom, a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Ele teve que fazer seu filho Salomão rei às pressas, porque já havia uma outra rebelião de um outro filho seu. Isso, né, fora os problemas que chegaram até lá. Salomão, depois do reinado consolidado também, mais uma vez essa palavra, consolidou o seu reino. 20 anos, se eu não me engano, foram 20 anos construindo. Quando ele construiu seu complexo de palácios, também está lá no curso que a minha filha está ministrando. Ele fez o seu nome. Quando ele estava assim, tudo bem, foi aonde ele começou a cair e a pecar. E os próprios reis de Judá e Israel, eles sempre caíam quando sentiam que estava tudo bem. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sim, em tempos bons, pode ser o momento em que você comece a cair, se você não cuidar deles, se você não vigiar sobre eles. Por isso que hoje é um manual de sobrevivência de tempos bons. E por que isso acontece? Eu quero trazer duas palavras para você: dependência e comprometimento. Quando nós estamos na luta, na tribulação, e a gente que é pastor de igreja sabe disso, quando o irmão está em luta, ele aparece nas consagrações. Se tiver culto 3 horas da manhã, o irmão ou a irmã está aqui, está pedindo oração, está conversando com o pastor e vai no gabinete. E aqui nós temos ministros de oração e vai nas ministras de oração e pedem oração. O irmão fica no azeite. Desculpa essa expressão no azeite, tá? Eu não gosto muito dela, não assim, mas é uma expressão que nos faz entender o que está acontecendo. Fica lá no azeite. O irmão fica, a irmã fica, ó. Mas quando acaba, some. Por que fica quando está com problema? Porque tem dependência do Senhor. Porque sabe que só o Senhor pode prover aquilo que ela está precisando, que a pessoa está precisando, que a pessoa está querendo. Então, ela tem que ter um comprometimento com Deus, ainda que Deus saiba que quando a luta acabar, ela vai se mandar. Mas ela quer gerar dentro dela um comprometimento e tem gente que acha isso, né? Para se tornar merecedor de alguma bênção. A graça é favor imerecido. Ponto. Mas as pessoas querem se tornar merecedoras. Mas vamos falar agora de questões verdadeiras. A verdade, fora essas questões assim, né? Que nós conhecemos, a verdade é que na tribulação nós nos apegamos mais a Deus. As tribulações geram experiência na nossa vida e geram maturidade. O homem precisa, na sua vida, para ter a temperança, o domínio próprio, ele precisa passar por momentos difíceis. Eu digo homem e mulher, tá? Ele precisa passar por momentos difíceis.
Porque a soma dos momentos bons com a soma dos momentos difíceis é que trazem maturidade, é que trazem sabedoria, é que trazem o conhecimento. Os momentos difíceis, eles são necessários. E a gente tem uma dependência grande do Senhor. A gente sabe que sem o Senhor a gente não vai conseguir. Ponto. Isso é um fato. Por isso que a gente canta tantos hinos de vitória, e os hinos de vitória fazem tanto sucesso. Se for assim, um hino assim um pouco mais agitado, então naquele ritmo bem brasileiro, mais assim nordestino, o pessoal explode. Porque a gente sabe, a gente tem uma dependência do Senhor, a gente sabe que o nosso comprometimento com Ele, e porque a gente quer a bênção. Mas chega uma hora que a luta acaba. Chega uma hora que o problema acaba. E aí é que vem uma questão. Quando a luta acaba, parece a nós, numa visão superficial, que já não precisamos mais tanto de Deus como antes. E a dependência de Deus começa a sair. Se antes a gente pensava que tudo era o Senhor, quando a luta acaba, a gente começa a olhar que é o nosso braço que está conseguindo isso. Ou a gente entra para um estado de esquecimento. Devagarinho a gente vai se esquecendo daquilo que o Senhor fez. Devagarinho a gente vai se esquecendo porque você está lá, porque o Senhor te colocou lá. Deixa eu contar uma experiência rápida. Já teve casos aqui em Sião, na história de Sião. Sião tem 51 anos de história. Desses 51 anos de história, eu estou aqui desde 1975. Claro, apresentado. Fui apresentado aqui em 1975 pelo pastor Benjamin Scheidegger de Almeida, que era o pastor da época. O pastor Benjamin esteve conosco nos 50 anos de Sião. E eu fui apresentado aqui em 75. Então, eu conheço parte da história. Fui garoto aqui, brinquei aqui. Nesses anos de história, nós já vimos pessoas que nós oramos, abençoando casamento, família, emprego e várias outras coisas. E quando aquilo passou, acabou, agora eu quero falar de emprego, porque é uma coisa que acho que está mais relacionada, é o melhor exemplo. Eu já vi pessoas que oraram tanto pedindo a Deus um emprego, Deus deu aquele emprego, e quando Deus deu aquele emprego, o próprio emprego, o envolvimento da pessoa, ela foi se esquecendo que Deus deu, aonde ela recebeu, as pessoas que ajudaram ela, e ela pega esse emprego, esse presente de Deus, e toma para ela. Então, deixa de vir à casa do Senhor, deixa de lembrar que foi o Senhor que deu. E eu quero ser mais contundente aqui, que é importante você também dizer isso. O Senhor deu, e todo o membro de uma igreja, filho de Deus, nascido de novo, não é um comprometimento se você não é filho de Deus, se você não nasceu de novo, se você não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, e o mais clássico, se você não está na igreja. Todo o filho de Deus tem o dever de ser um dizimista. Aí ele pede ao Senhor, vai lá e agradece ao Senhor, começa a dizimar. Daqui a pouco ele sai da casa do Senhor e já deixa, inclusive, de dar ao Senhor aquilo que pertence a ele. Dízimo não pertence à igreja, dízimo não pertence ao pastor, dízimo pertence ao Senhor. E saibam, aproveitando aqui, vamos falar, eu sou administrador da igreja, que maioria absoluta das igrejas do Brasil são igrejas sérias, mas são igrejas anônimas, que não aparecem tanto na televisão e afins. Existe todo um trabalho, existe todo um grupo de pessoas que trabalham com dinheiro. Não vai para a mão do pastor para ele gastar onde ele quiser, não. Sabe? Botar no bolso, não. É um grupo de pessoas que trabalham. Então, tem toda uma estrutura que trabalha, inclusive nas finanças da igreja, muitas pessoas. Aproveitando, um parênteses aqui na pregação. Então, não é assim como se bota no imaginário popular. Deixa de dar aquilo que pertence ao Senhor. Então, já demonstra, inclusive, nas suas finanças, que já não depende mais do Senhor. Então, isso que acontece. Em tempos bons, nós temos o hábito de deixarmos de ser dependentes do Senhor, de lembrarmos disso. E nos esquecemos. E começamos a achar que fomos nós mesmos que fizemos. Ou já não lembramos daquilo que Deus fez por nós. E aí começa um processo de queda.
É impressionante que Deus pode dar algo e esse algo pode ser o motivo da nossa queda. Deus fez isso para tentar a gente? Não. Deus deu o melhor, mas eu peguei o melhor e transformei no errado. Eu posso pegar o melhor de Deus e fazer uma bobagem tremenda. Eu posso pegar o melhor de Deus. O que é o melhor de Deus para mim? No casamento, Ele escolheu a mulher da sua mocidade, o homem da sua mocidade, o jovem da sua mocidade, a jovem. E você encontrou. Já falamos de presente de Deus lá numa pregação. Então não vou voltar muito nesse tema. E você jogar fora. Então, com o casamento. Então, você pode fazer uma escolha errada. Já falamos isso lá nos presentes. Os presentes de Deus está numa mensagem passada. Mas voltando aqui. Deus às vezes adorna. A Bíblia fala de textos que Deus adorna. E quando a igreja, no caso Israel, estava adornada, pecou. Nós temos que nos preparar para estarmos adornados pelo Senhor. Com as lutas vencidas, com as batalhas vencidas. Estarmos prósperos financeiramente. Você já perguntou se você vai conseguir se manter fiel, estando próspero financeiramente? Está duro, está ruim de vir para a igreja, está ruim de fazer as coisas, mas está agarradinho com Deus. Mas se não tiver ruim, se tiver bom, e se hoje eu vi uma picape bonita, eu falei assim, Senhor, um dia ainda vou ter uma picape dessa. E se um dia eu tiver uma picape dessa, eu vou para onde? Eu vou passear, que eu vou fazer trilha lá numa cidade do interior todo final de semana. Pastor, Deus vai compreender que não vai dar para vir para a igreja. E quando tiver tudo bom? Está preparado para isso? Você está preparado para quando a tribulação acabar, a luta acabar? Você está preparado para glorificar o Senhor? Eu quero deixar para você um salmo muito bonito. Nós vamos pegar alguns versículos porque ele é muito bom. E ele dá umas 4 pregações no mínimo. Mas eu preciso pegar alguns versículos só para poder dizer para você alguns passos para você sobreviver. Aliás, eu estou falando de manual de sobrevivência. Então, eu gastei agora quase 16 minutos falando para você que pode ter um problema. Agora, vamos começar a falar de solução? O manual propriamente dito? Salmo 118, ele traz umas partes muito interessantes. Versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Os salmos, geralmente, eles começam assim, com uma verdade, depois eles discorrem sobre algumas questões, inclusive com algumas antíteses, eles voltam a reafirmar aquela verdade no final do salmo. Então, primeira coisa que nós devemos fazer, sempre começar reafirmando quem é Deus em nossas vidas e reafirmando que Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso libertador, independente de qualquer circunstância. Então você tem que dizer no manual de sobrevivência, regra número 1, lembre-se sempre quem é Deus, lembre-se sempre o que Ele fez por você, e não há nada maior do que a cruz do Calvário. As outras coisas todas advêm disso. A maior obra que Ele fez por você foi na cruz do Calvário, morrendo por você. Mas as outras coisas também advêm disso. Então lembre-se disso. Ele é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza, não vai deixar de ser. Se tiver problema, se não tiver problema, reafirme sempre essa verdade. Então, regra número 1, lei número 1, princípio número 1, chame do que você quiser. Nunca perca o foco, nunca perca esse foco, essa verdade. Ele sempre vai ser o seu rochedo, a sua rocha, em quem você se refugia. Sem Ele, você não é nada. Guarde isso. Nunca se esqueça disso. Então, vamos começar por aí. No versículo 18, versículo 20, Salmo 18, versículo 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma a luz em luz as minhas trevas. Versículo 28. Por que eu peguei esse versículo aqui no meio de tantos outros? Porque nós temos que entender o seguinte. Primeiro, reconhecer quem é Deus, o que Ele é nas nossas vidas, independente das situações.
Segundo, reconhecer a dependência dele, constante, independente do estado que nós estamos. Porque é ele que mantém a nossa lâmpada acesa. Sem ele, a nossa luz é transformada em trevas. Porque ele diz aqui, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Quem é que te mantém em luz? Quem é que te mantém no caminho certo? Quem é que mantém a tua lâmpada acesa para você ver o caminho, para você trilhar? É aquele que te guia, que te guarda, que te livra de uma tribulação. E você acha, por exemplo, que você arrumou um emprego e está tudo bem, acabou o problema, que você arranjou um casamento, acabou o problema, que você acabou o problema de família, se reconciliaram, está tudo bem, que acabou o problema? Não, ainda tem mais luta, ainda tem mais tribulação, tua vida não acabou. Enquanto não acabar a nossa vida aqui na terra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem é que te guia nisso? É Ele. Ele é a tua lâmpada, Ele mantém acesa a tua lâmpada. E como é que Ele mantém acesa a tua lâmpada? Com o Espírito Santo. Ele mantém acesa a tua lâmpada. E sem Ele, e é Ele que transforma as trevas da nossa vida, Ele transforma em luz. Sem Ele, voltamos ao estado de trevas. É por isso que tem gente que cai. Caiu a dependência, não quer mais ser dependente dele. Aí o que acontece? Volta a andar, a tatear nas trevas. O Espírito Santo entristece o Espírito Santo e você volta a andar nas trevas desse mundo. Por isso que tem gente que em tempos bons cai. Segundo, dar testemunhos, ou seja, lembrar do que o Senhor fez é muito importante. E nisso está relacionado ao último item. Por isso que eu vou dar uma paradinha aqui, não vamos para o último item com ele. No versículo 46, hoje eu estou dando trabalho para o pessoal da edição. Israel, Deus te recompense e abençoe, como abençoe também todos que estão fazendo todo esse trabalho, mas hoje eu estou te dando trabalho. Né, o Israel é o que faz a edição, é o produto final, mas tem toda a equipe da SICOM que faz, que grava, que está com a gente. Tem agora 3 irmãos da SICOM sentados aqui comigo trabalhando. Mas, Israel, vamos ter trabalho, Israel, vamos lá. 46, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Tem um hino antigo do Grupo Life, lá com Azaf Borba, ainda no Grupo Life, se eu não me engano, que tem uma música assim, eu sei que vive o Senhor e bendito seja a minha rocha, baseado justamente no Salmo 18. Aliás, quantos hinos baseados no Salmo 18? É uma vida de constante louvor. Vamos lá, voltando. Eu reafirmo quem é o Senhor na minha vida, eu afirmo a mim mesmo, que é Ele que mantém minha lâmpada acesa. Terceiro passo, eu digo, vivo com uma vida de louvor. Viva uma vida de louvor ao Senhor. Quando o tempo estiver bom, não para de louvar, não. Não para de vir à casa do Senhor, não. Sabe, não dá um tempinho, ganhei. Ufa, ganhei. É por isso que eu falo, tem gente que quer correr 100 metros para ganhar a bênção o mais rápido possível. Aí bota uma roupa, não sei o quê, uma roupa de santidade, aí vem para a igreja, corre, aí senta no banco, eu já estou fazendo tudo certinho, quando é que o Senhor vai me dar a bênção? Pessoas que querem a bênção muito rápido, eu fico um pouco com receio de que elas também vão embora muito rápido. Mas você não é assim. Então, quando estiver bom, tudo bom, Deus está dizendo para você, continua uma vida de louvor. Vida de louvor. Tem um louvor nos seus lábios. Louvor não é só música. Apesar do salmo ser música, é uma letra. Mas louvor não é só música. Viva uma vida de louvor, de louvor. E chegamos ao último item, né, que eu falei, quando chegar ao último item eu vou falar de testemunho. 48, 49 do Salmo 18. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. 2 coisas. Testemunho. O que é testemunho? É você dizer primeiro para você mesmo. Eu comigo mesmo, eu no espelho. O Senhor fez isso na minha vida, eu nunca devo me esquecer disso.
Mas depois de você manter essa verdade dentro de você, compartilhe com outros. O Senhor fez isso na minha vida. O Senhor transformou. O Senhor, Ele solucionou problemas. O Senhor me deu vitória. Dar testemunho é bom para te lembrar do estado que você estava e do estado que você está agora. De quem você era ainda na luta e agora que você venceu a batalha. E vamos para o último passo que eu gosto muito, porque evita, esse passo é muito importante, porque evita você se esquecer de Deus. Chama-se, uma palavrinha só, gratidão. Porque quem é grato não se esquece. O ingrato se esquece. Né? Tem gente que a gente diz assim, ingrato. É aquele que você fez um favor, ele virou as costas e fingiu que não existe, esqueceu. Mas Deus está dizendo, olha, seja grato. Porque quem é grato não se esquece. Existem casos em que você faz o bem para alguém e anos depois, aquele bem retorna para você. Eu vou falar um caso meio torto aqui para terminar, mas eu já vi 1 ou 2 testemunhos sobre isso. Eu vi testemunho de um pastor que ele ajudava crianças pobres e tal, e ele ajudou muitos. Alguns seguiram o evangelho, outros não. A gente lança rede. E um dia ele foi parado num arrastão, aqui no Rio de Janeiro, e ele foi assaltado com violência, estava sendo assaltado com violência, ali estava caminhando para ele acabar perdendo a sua vida, pela violência que estavam os bandidos. Mas dentre um deles que chegou perto logo depois, estava um desses moços que foi cuidado por ele. Aquele moço não recebeu muito carinho na sua vida, certamente. Ele acabou indo parar na vida do crime. Mesmo pessoas que recebem carinho podem parar na vida do crime, mas esse caso, pela lógica, pelo retrospecto, você percebe que ele não recebeu, esse caso específico, não recebeu muito carinho na sua vida. Mas ele recebeu o carinho daquele pastor. E quando ele viu aquele pastor, ele abraçou aquele pastor, ele impediu que, além de roubar, que acabou com toda a violência, impediu de roubar, e aquele pastor foi embora em paz. Os outros que estavam sendo roubados não foram. Mas aquele pastor, por ter cuidado daquela criança, que infelizmente acabou se tornando marginal, mas ele se lembrou. Não, você me tratou com carinho. Os outros podem ter me tratado ruim, você me tratou com carinho. Isso é a gratidão até de uma pessoa com uma vida completamente torpe e torta. Então, por que você que tem uma vida boa com Deus não vai ter gratidão? Para a gente terminar, né? Eu quero dizer que esses passos são muito importantes para você se manter fiel ao Senhor, mesmo quando não há lutas, batalhas ou problemas à frente. Então, hoje, é um conselho, se você quiser, volte e veja essa mensagem de novo. Guarde uma coisa, aprenda a sobreviver em tempos bons, que se você não aprender, o tempo bom pode ser apenas o antecessor de uma grande queda na sua vida, mas isso não vai acontecer, porque você tem ouvido a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus hoje. Eu tenho certeza que o Salmo 18, assim como o exemplo de Noé, falarão intensamente ao teu coração. Deus te abençoe.